Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra. Eu declaro a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa mensagem do começo ao fim. Eu quero ler um texto com você aqui na Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, a Bíblia está nos dizendo: Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nosso Deus. Em Cristo Jesus, meus amados, eu e você, nós nos tornamos livres. Porque quando nós estávamos debaixo da lei, a lei exigia por nossas próprias obras a obediência, e por mais que nós nos esforçássemos para agradar a Deus, nós errávamos e falhávamos. Por isso, Jesus Cristo veio, para me libertar do pecado e libertar você do pecado. A Bíblia nos diz ali em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é essa vida, meus amados, que nos liberta, essa vida que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus. Quando você recebe agora Jesus na sua vida como único Senhor e Salvador da sua vida, seus pecados são perdoados e o Espírito Santo passa a habitar em você. E uma vez que o Espírito passa a habitar em você, a lei da vida do Espírito liberta você do pecado. Por isso o apóstolo Paulo nos diz ali em Romanos 6,14, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. A morte não tem mais domínio, meus amados, sobre nós. Jesus diz ali, em João 11, 25, que aquele que crê nele, não morrerá, e ainda que morrer, esse viverá. Porque, meus amados, a vida eterna está em nós. Quando a Bíblia nos diz ali em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa vida eterna, meus amados, que nos faz viver na vitória, viver livre do pecado, viver livre da enfermidade e livre de todo mal. Quando você compreende que essa vida está em você e você deixa essa vida fluir mediante a fé, você vive uma vida de vitória. A Bíblia nos diz ali em Romanos 8:11, o apóstolo Paulo nos diz que o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Jesus, que deu vida ao corpo de Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós, dando vida ao meu corpo e ao seu corpo. Agora, meus amados, a vida de Deus, ela está em mim. A vida de Deus, ela está em você. E é essa vida, meus amados, que flui do nosso coração, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos faz andar de acordo com a vontade de Deus. Meus amados, John D. Lake, na época dele ali, quando teve a peste bubônica, e ele estava enterrando os corpos ali, no momento que os médicos vieram e falaram com ele que ele não podia estar fazendo aquilo, porque senão ele ia morrer, a bactéria ia pegar nele, e ele fala esse versículo, ele declara esse versículo para os médicos, e os médicos começam a rir, e ele faz aí um desafio para que pegasse a saliva e levasse no laboratório e colocasse na mão dele. No momento que levaram ele para o laboratório e pegaram a saliva e colocaram na palma da mão dele, a bactéria morria, porque John D. Lake, ele entendeu que a lei do Espírito de vida estava sobre ele. A vida abundante de Cristo estava sobre ele. E isso é para mim, e isso é para você. Quando você compreende que a vida de Deus está em você, o Espírito Santo habita em você, você se torna livre. E aí, meus amados, a enfermidade não pode mais permanecer no seu corpo, o pecado não pode mais dominar você, porque aonde há vida, a morte perde a autoridade. Amém? Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores,
nós somos livres. Por meio de Jesus agora, meus amados, nós temos a vida eterna. Quando nós deixarmos esse corpo aqui, nós estaremos com o Senhor, porque não há mais morte para mim, não há mais morte para você, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados. E agora a lei do Espírito de vida que habita em nós nos liberta da escravidão do pecado. Agora nós podemos viver uma novidade de vida, nós podemos viver uma vida abençoada. A Bíblia nos diz ali em Gálatas 5,16, se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós satisfaremos os desejos da nossa carne. Através do poder do Espírito Santo, agora, meus amados, nós podemos viver uma vida de vitória, uma vida abençoada. E você tem que tomar posse dessa vida pela fé. Você tem que entender, assim como John de Lake entendeu que a lei do Espírito de vida estava sobre ele e a morte não tinha mais domínio sobre o corpo dele, você tem que entender que a lei do Espírito de vida de Cristo está em você. E isso torna você livre. É o que Jesus diz ali em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que pode tornar você livre, porque você só pode receber o Espírito Santo quando você reconhece que é falho e pecador e você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você se arrepende de todo o coração. Nesse momento, o Espírito Santo vem habitar em você, porque através do sangue de Jesus, você é perdoado, você recebe a justiça que vem através de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 1,17 que o justo, ele vive pela fé. Eu e você agora vivemos pela fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que agora, pelo poder do Espírito, nós podemos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E isso nos coloca na vitória, porque a vitória que vence o mundo, meus amados, como diz ali em 1 João 5,4, é a minha fé, é a tua fé. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós passamos a viver a vitória da palavra. Nós passamos a viver uma vida abençoada, uma vida livre do poder do pecado. Em João 8,36, Jesus vai dizer: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nós, meus amados, só podemos ser livres de verdade através de Jesus Cristo, porque através de Jesus que eu e você recebemos o Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Agora é possível para você viver uma vida aqui na terra que agrada a Deus, porque, meus amados, o Espírito dele está em você. O Espírito Santo habita em mim e ele habita em você. Ele habita na vida de todos aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. E isso nos torna livre do pecado e da morte. O pecado e a morte não podem mais nos dominar. A enfermidade não tem mais legalidade para permanecer sobre o meu corpo e sobre o seu corpo, porque a lei do Espírito de vida, do Espírito Santo que está em nós, nos torna livre da enfermidade, nos torna livre do pecado, nos torna livre da morte. A morte entrou no mundo, meus amados, quando Adão decidiu desobedecer a Deus, mas agora, quando nós colocamos a confiança em Jesus Cristo, a vida de Deus passa a habitar em mim e passa a habitar em você. E aí nós podemos viver a vida verdadeira, a vida que somente Jesus tem para mim e somente Jesus tem para você. E quando você fica consciente dessa verdade, que Ele deu para você a vida eterna, e você firma nessa vida, você passa a triunfar, você passa a reinar sobre a enfermidade, sobre o desânimo, sobre a tristeza, sobre a angústia, porque agora você está em Cristo. Você está unido em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus.
Através do Espírito Santo de Deus agora, Jesus habita em você. E agora, porque Ele habita em você, você pode viver uma vida de vitória, uma vida abençoada, livre de enfermidade e livre de todo mal. Tome posse da sua vitória e declare: a lei do Espírito de vida que há em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, em nome de Jesus, eu vivo uma vida de abundância, uma vida de vitória. Eu sou bem-sucedido, porque a graça de Cristo, o Espírito Santo, habita em mim e Ele me guia a viver na verdade. Amém. Meus amados, eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que receberam essa mensagem, essa palavra, que eles venham tomar posse, Pai, dessa vida abundante, do Espírito maravilhoso, Pai, que o Senhor enviou para habitar em nós. Que nós vemos, Pai, através do Espírito Santo, viver uma vida abençoada, viver uma vida livre de toda enfermidade, livre do pecado, que nós vemos dominar. O Senhor nos deu autoridade, como está escrito na sua palavra em Romanos 5,17, para nós reinarmos em vida. Nós tomamos posse. Nós somos mais que vencedores em nome de Jesus.